A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, protocolou nesta quarta-feira 6 um agravo regimental no STF, com pedido de reconsideração da prisão domiciliar decretada na segunda, 4 de agosto, pelo ministro Alexandre de Moraes. Além disso, solicita que o recurso seja analisado pela primeira turma do Supremo, caso Moraes não reconsidere sua própria decisão. Os advogados alegam que Bolsonaro não descumpriu medidas cautelares porque estava autorizado a proferir discursos públicos. Olha, as alegações dos advogados de Jair Bolsonaro foram todas na linha das questões que nós esmiuçamos aqui no Papo Antagonista, que eu esmiucei em 2 artigos sobre a linguagem do Moraes em omantagonista.com.br, e está tudo bem escrito e fundamentado, de acordo com as questões que eles de fato poderiam levantar. Não quer dizer que eles vão ter sucesso, porque a gente sabe como funciona, como tem funcionado pelo menos, a primeira turma. Então eles também apontam, os advogados, que não houve infrações penais em sua saudação a manifestantes e que o ex-presidente não pode ser responsabilizado por postagens de terceiros. Ao citar a fala de Bolsonaro a apoiadores, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos, a defesa afirma, abro aspas, não há qualquer espaço para analisar esta frase como uma afirmação criminosa. Afinal, se nem saudar o público ele pode, então está proibido de se manifestar. O que se traduz em censura da mesma forma que a prisão se traduz numa preocupante antecipação de pena, mesmo antes da apresentação da defesa final. Fecho aspas. A defesa também aponta que a decisão do dia 21 de julho, que detalhou os limites das cautelares, não proibia Bolsonaro de se manifestar publicamente, desde que não reiterasse condutas ilícitas. Na verdade, ele fala assim, são afirmações caracterizadoras das infrações penais. E esse ponto que o Moraes escreveu assim num dos parágrafos, eu até destaquei outro, mas era igual o sentido. A defesa pegou um outro parágrafo do Moraes, mas da mesma forma. O Moraes mistura aquilo que ele quer dizer com infrações penais que seriam cometidas. E aí é o ponto que eu analisei aqui no começo da semana. Se tem as duas demandas, tem um material pré-fabricado lá porque filmou. Ok, mas na ordem do Moraes, dava-se uma possível interpretação de que a fala ou a postagem, elas tinham que ter algum elemento de infração penal. E isso elas não tiveram. Então esse é o ponto da defesa. Eu estava aqui trazendo as considerações feitas pelos advogados de Jair Bolsonaro ao pedir para Alexandre de Moraes, ministro do STF, revogar a sua própria decisão ou, se não, passar para a decisão, para a análise da primeira turma do Supremo. E os advogados acrescentaram que Bolsonaro não postou o vídeo, nem pode ser responsabilizado por atos de terceiros. Abro aspas. O ex-presidente não foi proibido de dar entrevistas ou de se manifestar e, como já alertado, não detém controle sobre terceiros que possam repercutir o conteúdo decorrente sem a sua participação direta ou indireta. Trata-se de verdadeiro desdobramento incontrolável, alheio à sua vontade ou ingerência. É, portanto, inerente a qualquer ato público que seu conteúdo possa ser registrado e posteriormente divulgado em redes sociais por terceiros, sem que disso se possa presumir um ato voluntário de Jair Bolsonaro com o intuito de burlar a ordem judicial. Fecho aspas. A defesa do ex-presidente prosseguiu da seguinte maneira, aspas, todos sabemos que a justiça não é tola. Aí ela está fazendo uma referência à frase do Moraes, aquela que tinha vindo uma vez com erro de português, ou mais com i, que a justiça é cega, mas não é tola. E aí continua, mas quando tratamos de direito penal e processual penal, estamos no campo da responsabilidade subjetiva, o que não seria necessário dizer, demanda prova e indícios concretos que o alvo da cautelar decidiu desrespeitar o judiciário. No caso concreto, o agravante não postou qualquer filmagem. Caracterizar a mera aparição e saudação de Jair Bolsonaro como descumprimento da medida cautelar imposta distorce a interpretação adequada da ordem judicial que deve preservar a essência do comando restritivo, limitando a incidência, a vedação às hipóteses previstas, ou seja, a replicação, olha, a vedação da ordem do Moraes, é isso que a defesa está querendo dizer, era a replicação de conteúdo que reitere expressamente as condutas ilícitas investigadas. Da mesma forma, avaliar que a saudação naquela manifestação pública será utilizada por partidários que atacam a Suprema Corte é responsabilizá-lo por atos de terceiros.
O que não parece razoável é punir com prisão o ora agravante porque saudou uma multidão em que algumas pessoas se faziam acompanhar de bandeiras americanas. Fecho aspas. Então tá aí, muito na linha do que foi colocado aqui, sempre com toda a informação de base, para que as pessoas entendessem quais são os pontos. O Moraes, porque também escreve mal e muitas vezes quer pesar a mão com palavras como ilícito, criminoso, crime, ilicitude, ilicitamente, criminosamente, etc., ele acaba fazendo com que a vedação pareça uma vedação apenas a falas criminosas, apenas a postagens criminosas. E não a uma fala pública que estava autorizada e uma eventual replicação de terceiro dessa fala pública sem que nem a fala replicada em vídeo, nem a postagem tenham uma infração penal. Então, o Moraes deu essa margem para a defesa do Bolsonaro contestar. E ela, obviamente, como defesa constituída, explora essa margem. Então, esses são os elementos em jogo. Duda Teixeira. E a frase do Bolsonaro lá no ato de Copacabana, o que ele fala ali para o Flávio Bolsonaro pelo celular é: boa tarde, Copacabana, vamos coisa assim, tamo junto, viva a nossa liberdade, não é isso? Pela nossa liberdade, boa tarde Brasil, a gente leu aí na defesa. Então ele está saudando o povo que estava ali, mas não dá para dizer que ali é uma conduta delitiva, né? Ali ele não está tentando fazer uma coação nos autos do processo, ele não está tentando influenciar os ministros do STF, ele não está tentando fazer um ato contra a soberania nacional, né? Que ali os atos contra a soberania seriam atos típicos de guerra, ou pedir para uma invasão do Brasil. Não tem nada disso ali nessa frase dele. E os advogados de defesa, obviamente, pegam esses trechos do Moraes e mostram essa contradição dele. É claro que, repito, mesmo considerando que a ordem embutia ali a questão do conteúdo criminoso, o Bolsonaro poderia ter escolhido a prudência, que não é a cara dele, a prudência que é a virtude primária do pensamento conservador, mas que não é o temperamento tradicional de Jair Bolsonaro, no sentido de, eu quero evitar qualquer margem para uma medida mais gravosa, então não vou participar de uma manifestação que já tem críticas ao STF, não vou deixar me filmarem aqui em casa e tal, não sei o que. Ele poderia ter, portanto, evitado isso de uma maneira prudente, de uma maneira a evitar que ele realmente fosse alvo de uma medida gravosa. Ele poderia ter feito isso. Mas o que o bolsonarismo, evidentemente, vai alegar diante dessa consideração, tá? Eu só trazendo aqui todos os elementos para a reflexão. Vai alegar, mas então não pode falar, mas isso é um absurdo, mas não sei o que e tal, ele tem que poder falar, senão ele está sendo censurado, então você vai se submeter a uma censura deliberada e tal, não sei o que. Então o bolsonarismo, ele vai ali na margem, no limite, etc. E se o Moraes vem de novo, aí critica o Moraes, independentemente do efeito prático negativo para o Jair Bolsonaro, que é a prisão. Então você tem aí esses elementos de todos os lados. Ricardo Kertz. Olha, questões jurídicas à parte, se tem um mérito que essa peça de defesa tem, é atacar no sentido jurídico, de forma objetiva, as imprecisões jurídicas e textuais da decisão anterior do Alexandre de Moraes. Uma vez que isso é feito, você pode, obviamente os juízes, os ministros irão fazer, e a população, de modo geral, a opinião pública, pode também tentar fazer o seu juízo de valor, porque você vai confrontando o que estava escrito com a alegação da defesa. Dentre essas alegações todas, a meu ver, e justamente a essa que o Duda acabou de se referir, a meu ver, tem algumas coisas que já foram até superadas, a mim, pelo menos, também parecem claras. Esse pronunciamento especificamente do presidente Bolsonaro naquela manifestação, quando ele fala que é pela nossa liberdade, é pelo nosso futuro, é pelo Brasil, num ambiente em que as pessoas gritavam, fora Moraes, show Moraes, vamos prender Moraes, e ele se refere dessa forma, ele está dizendo, a meu ver, ele está endossando aqueles atos e aí dá margem para a interpretação, justamente porque, como eu já disse, como a gente já analisou,
a decisão anterior era muito mal proferida, não delimitava bem o que podia e o que não podia. E nesse sentido, Felipe, assim, apenas como exercício de reflexão mesmo, vou fazer uma comparação, algo bem tosco aqui, mas que eu acho que vale a pena pensar na dificuldade, às vezes até de você delimitar numa peça jurídica o que pode e o que não pode. Então seguimos comentando aqui, Ricardo Kerstmann estava fazendo a sua análise sobre a peça da defesa que pediu a revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E concordamos que é um texto. Claro que cada um pode fazer o juízo a respeito das argumentações de ambas as partes, mas é um texto bem escrito, mais preciso naquilo que expõe e que combate do que as ordens de Alexandre de Moraes. Felipe, bem escrito e tem começo, meio e fim, né? Fica fácil de você pegar uma linha e seguir até o final. Se está certo ou não está, os ministros que decidam. Mas eu ia propor, né, um exercício meramente retórico, meramente reflexivo, justamente a respeito das delimitações de uma decisão judicial. O que eu iria era num cenário hipotético, obviamente, pedindo que todos imaginem que uma pessoa, né, esteja reiteradamente tacando ovos, né, sobre a cabeça das pessoas que passam debaixo de uma calçada. Aí, por uma ordem judicial, é determinada essa pessoa que não pode mais atirar ovos na cabeça das pessoas nas calçadas. Aí essa pessoa começa a atirar, sei lá, banana. Aí vem uma ordem judicial e fala assim, olha, você não pode atirar nem ovos, nem bananas, e para dar um alcance maior, nenhum tipo de alimento. Aí a pessoa vai e começa a jogar água. Então, assim, eu só estou propondo esse exercício porque eu acho que fica quase impossível, né, mesmo por melhor escrita uma determinação, fica muito difícil você delimitar quando a outra parte quer esticar essa corda, quer testar o limite, fica muito difícil você delimitar tudo. Mas o Moraes, ele é que abre a margem, ele tem muita dificuldade em delimitar e ele faz uma confusão kafkiana. Ele impõe que o Jair Bolsonaro não pode ter uma fala pública reproduzida em determinadas postagens e, no entanto, autoriza a fala pública. Ora, se a fala pública está autorizada e se ele é um ex-presidente da República, está no centro do debate nacional, réu num julgamento de trama golpista, essa fala vai parar na rede social. Então, que ordem é essa que diz claramente, nunca proibir, não está proibido, está autorizado, pode fazer discurso público? Ele vai lá e faz um discurso público, vai parar na rede social. Se você analisa o conteúdo, não tem o crime. Se você analisa a postagem, não tem o crime. Aí você diz, mas era uma manifestação crítica ao Supremo Tribunal Federal. Ora, fora Moraes, etc., isso é absolutamente legítimo. Então, assim, em relação a esse ponto de alegação, eu tenho que dizer, gritar fora Moraes na rua é absolutamente legítimo, até porque existe a previsão legal do impeachment por via constitucional e, portanto, o cidadão brasileiro não comete qualquer crime ao pedir que alguém fique fora ou do seu cargo público que ocupa. Isso faz parte da liberdade de expressão da sociedade. E muitos desses gritos nas manifestações eram críticas legítimas. Aí, se o juiz entende que a manifestação ela tem um propósito criminoso, bom, então não é só o Jair Bolsonaro que vai ser alvo de uma determinada medida. As pessoas que estão incorrendo em crime, elas têm que ser alvo de alguma medida. O que não dá é essa coisa cruzada que o Moraes fica fazendo. Quer dizer, o sujeito lá fala alguma coisa que não é criminosa, mas ele está falando para pessoas que estão falando algo que tenta coagir a corte. Bom, você gritar fora Moraes não é tentativa de coação do Supremo Tribunal Federal. Manifestação de rua crítica à decisão judicial, a ministro do STF, não é tentativa de coação. Olha, a gente faz aqui sempre o esforço de analisar todas as questões a partir dos seus princípios. Eu preciso até trazer um histórico do meu trabalho. Quando Lula era investigado, quando houve um pedido de prisão do Lula, justamente por ataques, como eram alegados, ao Poder Judiciário, isso saiu aqui do Ministério Público de São Paulo, não foi a turma do Deltan Dallagnol na Lava Jato, não tem nada a ver com Sérgio Moro, etc., porque eu estou separando aqui do caso do Triplex. Foi por ataques ao Poder Judiciário. Eu fui contra a prisão por aquele motivo,
que era, pelo que eu me lembro, uma prisão preventiva. Como, de certa forma, é uma prisão parecida, uma prisão domiciliar, aí, que o Moraes nem deu a entender exatamente qual é a durabilidade disso, qual é a previsão, é uma decisão muito, muito mal escrita. Então, essa questão de você fazer uma acusação cruzada, uma vedação cruzada, quer dizer, se o sujeito falar qualquer coisa publicamente, mas estiver associado de alguma maneira a uma crítica feita ao STF, então é coação, são somas que estão muito mal definidas na vedação do Moraes, da maneira como ele expressa. Doutor Teixeira. E tem, acho que um outro problema também, que é a microgestão. O Moraes muitas vezes desce muito aos detalhes e vai sempre customizando a coisa. Por isso que dá tanta também insegurança. Se ele tivesse, olha, descumpriu medida cautelar, manda para o regime fechado, o Bolsonaro ia entrar lá na prisão, ia ler as regras que ele tem que seguir e estava resolvido, não ia ter mais dúvida nenhuma. Mas aí ele pega, bota numa prisão domiciliar, e depois vem uma outra decisão que é assim, olha, ele pode receber as visitas de familiares. Aí ele vai listando qual familiar que pode visitar o Bolsonaro. Então, assim, os filhos, as cunhadas, os netos, as netas, sabe assim, será que precisa esse tipo de coisa? E aí, um chefe, né, não pode fazer também esse tipo de coisa. Olha, os funcionários vão poder entrar no trabalho das 8h07 às 8h34, vestidos de calça jeans, né? Tênis branco, não pode ser sapato. Assim, fica uma coisa... E aí, é claro, as pessoas começam a perguntar, puxa, mas o netinho vai poder usar o celular? Né? Tipo, se ele entrar dentro da... mas não pode fazer a foto, o filme do Bolsonaro. Depende do que o Bolsonaro vai falar pro netinho. Assim, começa a ficar uma coisa meio louca, e aí, claro, a insegurança fica ainda maior. E teve um agravante nesse caso, que é evidente, tanto que está dando problema até agora, e a gente está discutindo isso, e a gente apontou a falta de clareza. A defesa de Jair Bolsonaro fez embargos de declaração, que é um recurso justamente para o esclarecimento da decisão, e o Moraes, daquele jeito de quem não quer dar o braço a torcer, daquele jeito onipotente, ele rejeitou os embargos de declaração como se nada precisasse ser esclarecido. Então ele manteve a confusão que eu apontei, que era uma confusão e queria dar confusão. Quando eu escrevi o artigo em antagonista.com.br, a argumentação de Moraes é mais sofrível que o seu português. E agora, você tem um ex-presidente da República em prisão domiciliar por suposto descumprimento de medidas cautelares impostas de uma maneira obscura, mal escrita. Então, assim, se deu margem para isso aí, ocupação na Câmara dos Deputados, etc. É claro que, tudo bem, a gente no Brasil tem um histórico de reação parlamentar, mesmo quando a decisão é absolutamente legítima, correta, quando o político realmente fez aquilo tudo. E, repito, a gente está discutindo aqui a prisão domiciliar no meio de medidas cautelares durante o processo. Tem nada a ver com a decisão final do STF sobre a trama golpista envolvendo Jair Bolsonaro. Isso é uma outra questão que a gente aqui não mistura, ao contrário do que fazem os ativistas bolsonaristas, que tenta limpar a barra inteira do Bolsonaro nessas formulações ruins do Alexandre de Moraes. Então, enfim, o Moraes ele dá toda essa margem e acaba gerando uma baita confusão. A Duda Teixeira estava falando que ele vai entrando em detalhes e ele não... Assim, o que eu ia dizer é o seguinte, estava lembrando aqui um trecho da defesa. Que a defesa aponta que ele rejeitou os embargos de declaração e que teve uma decisão anterior a essa da prisão em que ele ampliou o escopo da vedação inicial depois de que a primeira turma do STF tinha referendado a decisão anterior dele. Então, quer dizer, o Moraes, ao fazer uma decisão nova em cima da anterior, ele trouxe um novo elemento, superando, na expressão da defesa, que eu li e me lembro bem, o que supera em muito, se eu não me engano, a decisão da Coleno, da primeira corte, primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, estava valendo algo que a primeira turma não tinha referendado, era algo que complicava mais a decisão anterior, e em cima de um suposto desrespeito a esses elementos, vem uma medida gravosa. Então, entendo que há uma legitimidade muito grande em relação a um ponto específico que é
essa decisão tem que ser mandada urgentemente para a primeira turma. Quer dizer, já é absurdo que haja decisão monocrática prendendo o ex-presidente da República. Mas isso existe no Brasil, e o próprio Jair Bolsonaro tem uma parcela política de responsabilidade por essa possibilidade, porque também não limitou decisões monocráticas, vetou o projeto de lei para limitá-las, né? Mas, enfim, vamos ver se vai para a primeira turma. Agora, na primeira turma a gente sabe que está Flávio Dino, que é muito alinhado ao Moraes, o Cristiano Zanin, que tem um histórico garantista para defender o Lula, para defender acusados de crimes de colarinho branco, mas que tem sido punitivista, no caso do 8 do 1, e a Carmen Lúcia, que é muito corporativista, alinhada ali a esse núcleo do Supremo Tribunal Federal. Quem deve divergir é o Luiz Fux. Então, o placar esperado, inclusive nos bastidores, é de 4-1, para manutenção da decisão do Alexandre de Moraes. Porém, vamos ver ali se Cristiano Zanin e Carmen Lúcia tomam alguma divergência em relação ao Moraes, nesse caso específico, que deu muito o que falar. Quer comentar, Ricardo? Só um complemento, Felipe, ao que a gente estava debatendo aqui. Eu também, assim como você, acho que uma manifestação que diga fora Moraes não é ilegal, não há crime nenhum, mas uma manifestação, isso é a minha análise, é a minha ótica dos fatos, mas uma manifestação que pede fora Moraes, convocada por conta de um processo em curso, e quando o réu desse processo em curso, que é o presidente Bolsonaro, faz a fala que ele fez, aí a mim, Ricardo, dentro do que eu imagino, dentro da minha ótica, me parece que as coisas se casam e vão em direção ao que determinou daquela forma muito mal escrita o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, mas aí é isso. O Lula, então, não podia mandar um recado para a manifestação petista contra a prisão dele. É que assim, eu entendo, só para concluir, que as pessoas que são investigadas, elas são alvo de processo, elas não perdem a sua liberdade de expressão, inclusive de criticar, mesmo que não tenha razão, mesmo que eu discorde delas, mesmo que eu ache que elas estão aloprando, que elas estão atacando determinado ministro, etc. Se elas não estiverem incorrendo num crime previsto na legislação, elas estão reclamando, estão resmungando, eu posso discordar, eu posso entender que elas merecem ser condenadas, mesmo qualquer coisa, mas é a liberdade de expressão, é a liberdade de crítica. É que o Moraes ele vai ocupando esse campo com uma série de obstáculos para a liberdade de expressão e para a liberdade de crítica. Então, se você tem razão para prender preventivamente, olha, você prende por uma determinada infração. Agora você, em vez de prender, porque parece que não teve coragem para prender, quando o Bolsonaro usou lá o tarifaço para cobrar anistia em troca. E o Bolsonaro fez discurso nesse sentido, claro que era um pouco mais indireto do que as ameaças explícitas do Eduardo Bolsonaro, mas fez. Naquele momento, Moraes, vamos dizer, tinha uma margem, se você considerar um ponto de vista bem punitivista, para declarar a prisão. Não quis, não teve essa coragem. Aí, para impor medida cautelar, ele vai criando uma série de obstáculos à liberdade. E aí, então, o sujeito descumpre aqueles obstáculos à liberdade, dizendo boa tarde, e aí gera um problema, evidentemente, no debate público nacional. Doutor Teixeira. Exato. Se a pessoa ainda não foi condenada, deve-se priorizar aí o direito de liberdade de expressão. Diferente se foi condenada. Aí vamos imaginar que um chefão do crime organizado, condenado, ele começa a dar entrevista para todos os veículos de imprensa do Brasil. É um problemão isso, ele vai ser um estímulo para que jovens também entrem para o mundo do crime, sem contar que ele ainda pode mandar um monte de mensagem cifrada, né, para os membros da sua gangue ou da sua organização. Então, quando a pessoa está condenada, tem um juiz que vai dizer se pode ou não dar entrevista. Isso é super comum. Agora, se não foi condenada, aí eu acho que realmente ter bloqueado as redes sociais foi um passo longe demais.